A ansiedade, ela é um mecanismo do nosso corpo. É uma emoção que nos trouxe, né, se a gente for pensar na evolução humana, nos trouxe até aqui. Certo. Então, lá... Se a gente... Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Inspire Studio Fitness, inspirando você a chegar na sua melhor forma. Ultrafios. Recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando nossa telinha, mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Eu estava muito ansioso para falar desse assunto, que inclusive é sobre ansiedade. Eu tenho aqui na minha frente a doutora Mauriene Tiso, especialista, psicóloga clínica e especialista na abordagem da terapia cognitiva comportamental. Isso. E a gente vai falar um pouquinho desse assunto que, inclusive, hoje em dia as pessoas estão precisando bastante, né? Com a velocidade que tudo está e as pessoas estão sendo muito afetadas pela transformação rápida, não conseguem assimilar. E se conhecer também, né? Doutora, obrigado pela sua presença, por abrir um espaço na sua agenda. E vamos falar desse assunto um pouquinho. Mas eu gosto sempre de contextualizar, puxar um pouquinho, humanizar o nosso bate-papo. Antes da gente entrar nas partes mais técnicas, clínicas e tudo mais. Entender também o porquê você entrou, o que nesse assunto, o que te interessou e fez você escolher essa profissão? Bom, a profissão é meio estranho porque, assim, eu fiz primeiro 2 anos de turismo. Certo. Lá, quando a gente sai do ensino médio, eu fui fazer turismo, porque eu achava que quem fazia turismo viajava. Até que eu descobri que quem viaja é quem tem grana. Você achou que era mais glamuroso o trabalho, né? E aí, eu tinha em mente a psicologia, mas eu tinha deixado isso de lado porque tinham me falado que tinha anatomia. Aí eu falei, eu não vou aguentar fazer anatomia. Pesado, né? Aí depois de muito tempo, eu não finalizei turismo, fiquei um tempo parada e aí eu fiz novamente o Enem e consegui uma bolsa pelo ProUni e fui fazer a psicologia. Você falou, vou encarar Vambora. Aí eu já estava mais madura, entrei com 26 anos para fazer psicologia. E aí eu fiz e não, até por conta do discurso, eu não achava que eu ia para clínica, né? O discurso dos professores, que clínica não dava dinheiro, que clínica, só quem ia para clínica é quem era casada com médico, que a maioria de quem faz psicologia ainda são mulheres, né? Sim. Casa com médico, aí você tem seu consultório. Porque realmente, eu tenho 12 anos de formada, há 12 anos atrás era um pouco diferente. Sim. Né, um pouco mais, porque dura mais 4 anos de formação, então tem um tempinho maior aí. E aí eu falei, bom, clínica não é pra mim, não... fui pro RH. Fiquei no RH um tempo, foi interessante, mas não me identifiquei. Mas, de qualquer maneira, uma experiência formada, né? Exato. A gente aprende como funciona as organizações, eu já trabalhava como antes. Lidar com pessoas, né? E aí, quando eu saí do RH... Eu fui para uma área totalmente diferente, fui fazer bolo. Falei, não quero mais psicologia, porque, na verdade, eu tinha me decepcionado com o RH. O RH não tem muito da psicologia, sabe? Não tem muito da saúde mental. Ela tem um pouco mais de administrativo, de contábeis, né? Relações, treinamento, mas as empresas em Mato Grosso, elas ainda não estão tão maduras para essa coisa da saúde, pelo menos lá, quando eu trabalhei. Sim. E agora, em março, eu fiz 8 anos de consultório. Certo. Então, fazem 8 anos que eu estou no consultório, tive a oportunidade de abrir e aí a gente foi, né, já tive em alguns endereços diferentes, e sempre atendendo pela terapia cognitiva comportamental. Sim. E aí eu brinco com meus pacientes que eu falo assim, que eu sou uma ansiosa em tratamento. Certo, porque vem de família ansiosa, né? Todo mundo ansioso, todo mundo quer tudo pra ontem. A gente dá risada, faz piada em casa, fala assim, lá, ó, da onde que vem isso aí? Então, já vem de mãe, de avó, todo mundo muito ansioso. Sim. E
até eu estudar, até eu entender como funcionava o mecanismo da ansiedade, eu nem achava que eu era tão ansiosa. Né? E até eu começar a atender pessoas, eu achava que assim, a ansiedade é ficar apreensiva, com vontade de que acontecesse logo, né? Alguma coisa, sei lá, tem uma coisa para me fazer amanhã, por que não acontece logo? Então, sempre tá com a cabeça no dia da frente, no dia seguinte, mas não é bem assim. A ansiedade é um transtorno que ele pode travar muito a pessoa, ele é muito debilitante. Certo. Né? Quem está escutando, às vezes fala assim, mas eu sou ansiosa, mas não mexe assim comigo, né? Não muda o meu dia a É dia. até bom que as pessoas entendam o que é exatamente a ansiedade, Exato, né? fazer essa Porque diferença, as pessoas confundem, né? Fazer essa diferença entre... Porque assim, eu gosto de dizer assim, a ansiedade, ela é um mecanismo do nosso corpo, é uma emoção que nos trouxe, né? Se a gente for pensar na evolução humana, nos trouxe até aqui. Certo. Então, se a gente for pensar lá atrás, nos homens da caverna, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, a gente não tinha nem energia. Certo. Então, imagina, o medo desse ser humano que não sabia direito o que era um rugido, o que era uma noite escurecendo, como que funcionava. Então, esse mecanismo, ele faz o quê? Que a gente se prepara. Sim. Se prepare para correr ou lutar. É a tal do sistema de luta ou fuga. Sim. E aí, ok, até aí tudo bem, biologicamente nos trouxe, fez a gente evoluir, né? Fez a gente chegar até aqui. O problema é que hoje a gente já não tem mais feras soltas por aí, a gente tem, infelizmente a gente mora num país que é violento, né? Mas a gente não tem toda essa iminência de insegurança como a gente tinha lá atrás. Sim. O problema é que hoje a gente parece que está muito mais ansioso. É que hoje a gente tem que matar um leão por dia, né? Literalmente. E aí, o que acontece? Esse estímulo, né? Esse monte de estímulo, essa autocobrança, faz com que a gente fique doente. Então, certo. Imagina assim, eu gosto de comparar esse sistema, que é o nosso sistema de segurança, que é a ansiedade. Sabe alarme de segurança? De segurança de um ambiente, uhum. A gente entra, né, desaciona o alarme, ele não vai fazer barulho e a gente pode usar aquele ambiente. Na ansiedade não controlada ou em crise, que a gente fala crise de ansiedade, aquele alarme, qualquer bichinho que passar, um vento que bater perto do sensor, vai acionar. Entendi. Sem necessariamente ser um perigo. Esse alarme fica mais sensível a qualquer incerteza, vamos dizer assim. Isso. E aí aprender a ir lá e desacionar esse alarme, que é fazer ele ficar quieto, né? Uhum. A gente entender que nem todo perigo realmente eu preciso ficar naquele alerta todo, que é o grande desafio de quem está em ansiedade. Eu até me identifico com isso, porque, por exemplo, vamos citar um exemplo funcional aqui que acontece aqui, né? Uhum. Às vezes a gente tem um problema no equipamento aqui, que a gente consegue, às vezes, contornar e fazer ele funcionar. Uhum. Aí eu já fico sofrendo, tipo assim, eu não confio nele. Ou seja, a insegurança essa minha insegurança é uma ansiedade? Isso. A ansiedade, ela é insegurança e medo juntos. Ah, entendi. Né? Então, por exemplo, eu tô andando numa rua, vejo de lá para cá uma pessoa vindo, a gente vai ficar, peraí, pode ser algum problema. Quando ela passa pela gente e não aconteceu nada, eu me desacelero, fico ok. Isso é uma ansiedade ok, normal. Sim, né? Uma que é até necessária, né? Exato, para manter a gente alerta. Né? Alerta. Eu não vou achar que tudo é lindo, maravilhoso e que eu não estou correndo risco. Vamos dizer, a ansiedade boa. É a ansiedade boa que nos faz ficar ali dentro de uma segurança, de um nível de segurança. O que acontece? A ansiedade, quando ela passa desse limite, a pessoa ela começa a imaginar situações hipotéticas. Sim. E ela acredita nessas situações. Eu já tive uma, depois eu vou te contar, mas pode concluir. Né? E ela realmente acredita. Então, o que chega para mim? Aquela pessoa que ela tá toda travada. Ela fala, eu não vou dar conta de fazer coisas simples do dia a dia. Porque ela realmente acredita. A abordagem que eu utilizo, ela fala mais ou menos... A base dela é isso, né? A gente pensa, sente e se comporta. E aí, o que acontece?
a maioria de nós, a gente não sabe como a gente funciona. A gente não tem o tal do autoconhecimento, ele não é, assim, é muito comum. A primeira coisa que a gente tenta fazer a pessoa entender na terapia é como é que você funciona, quais são os seus padrões, como que é o seu diálogo interno, porque a gente conversa com a gente mesmo o dia todo. Sim. Né? E aí quando você vai investigando como uma pessoa ansiosa pensa, ela sempre pensa, vai dar errado, tá tudo ruim. Não vou conseguir. Eu não dou conta, que aí entra a insegurança, essa coisa dessa autoimagem muito para baixo. E também das pessoas também, né? Que você, sei lá, você tem que lidar com pessoas, e você fala assim, fulano não vai cumprir com aquilo. Isso. Também, né? Para terceiros, né? Vamos dizer, terceirizar também essa... Sempre. É como se a gente... Como se fosse o óculos que tá sujo. Ele tá sempre sujo, a gente tá sempre vendo sujeira em todo lugar. É. E aí, o que acontece? A pessoa deixa de ser assim, ela aprende na terapia, né? Que esse tipo de pensamento, primeiro é assim. A gente tá gastando energia pensando como isso vai dar errado. Então, assim, eu brinco, né, que a ansiedade, ela sempre pinta a situação muito pior do que ela realmente é. Quem nunca pensou assim? Eu tenho que conversar com fulano. Mas eu já penso que vai ser uma tragédia. Que nós vamos sair de lá, assim, cada um pior que o outro. Certo. Aí, quando eu vou conversar, eu falo, nem era isso. Sim. Né? Eu tenho muito disso. Eu luto contra a minha, assim, pra não, sabe? Às vezes eu tô, sei lá, tive um problema, uma tensão, assim, com alguém, e aí eu já acho que, vou conversar hoje, vai ser aquela coisa, a gente vai se estressar, e aí você chega na pessoa, ela não tá naquele espírito que você tá, ela te desarma completamente, a coisa não é aquilo. Tipo assim, eu imagino que as pessoas devem passar isso muito em reuniões, né? Pré-reunião. Cabeças vão rolar. Isso. Eu vou dar uma ideia e aí eu já vou brigar. E aí a gente costuma dizer assim, uma coisa para se pensar, né? Para lidar com isso, na verdade, é assim. O que de pior pode acontecer? Porque, lembra, a ansiedade, ela tá pintando que vai ser muito ruim. Cenário, né? Pior cenário. Vai ser, sei lá, numa reunião, vou perder o emprego. Tá, você perdeu o emprego. Aí a gente vai perguntando pra pessoa, pro paciente. O que pior pode acontecer? Mas eu não vou mais conseguir me manter. Mas aí você não vai arrumar mais emprego? Nunca mais? Eu tenho um exemplo aqui. O Vini, às vezes, quando ele me manda uma mensagem, eu sei que pode ser 1000 coisas de trabalho, alguma coisa, mas eu já espero que vai vir um BO. A máquina parou de funcionar, o computador tá com BO. Vini, toda vez na hora que aparece assim, Vini, eu falo assim, dá um friozinho assim, sabe? Olha, eu acho que a gente vai terminar aqui, começar uma sessão, né? Pedir pra ele sair jeito. E falar, vamos começar uma sessão. Mas assim, Um cliente também, às vezes me manda, eu já vi algum BOzinho, não, sabe? O que acontece? Isso é normal, tá? Lembra que eu falei? É um mecanismo do corpo. Certo. A gente só precisa aprender a lidar com isso para isso não virar um sofrimento. Entendi. Porque, como eu falo, a gente acaba gastando energia desnecessariamente. E aí que vem aquela coisa do tentar trazer a sua atenção para o momento presente. Vamos lá. Veio uma mensagem. E outra, lembra do diálogo interno? Tentar discutir com essa ideia um pouco. Peraí, mas por que tem que ser tragédia? Por que tem que ser uma notícia ruim? Né? Tenta, pelo menos, pensar que pode ser algo neutro, algo sem tanta importância, porque a gente fica nessa tensão o tempo todo. Se torturando, né? E a ansiedade, ela é quando ela é um transtorno, né, quando ela é patológica, e mesmo quando não é, quando a gente está sempre meio ativado, sempre mais ansioso do que deveria, ela é uma coisa que mais se repercute no corpo. Então, por exemplo, é um dos transtornos que mais afeta gastrointestinal, o sistema gastrointestinal. Queda de cabelo, insônia, tensão muscular. É muito comum o pessoal que é ansioso tá com isso aqui tudo duro, travado, né? Então, assim, a ansiedade, de novo, ela é importante, mas ela precisa ser manejada. Certo. A gente precisa aprender. E aí entra, como é que eu penso? Por que eu fiquei ansioso? Por que eu fiquei ansiosa? O que está acontecendo? É porque veio uma mensagem na minha cabeça de que aquela situação vai acontecer tal coisa. Peraí, deixa eu duvidar dessa situação, vamos ver como que fica.
Você citou essa questão da ansiedade patológica, então significa que existem tipos diferentes? Existem tipos diferentes. A gente pode falar aqui para o pessoal? Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, certo. né? Um deles é o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Sim. E a ansiedade, ela pode te levar a uma depressão, por exemplo. Certo. Tá? Então, assim, existem critérios para a gente analisar. Ela é identificada clinicamente, tanto pelo psicólogo quanto pelo psiquiatra, se for o caso, né? Sim. Então, uma pessoa que chega, a gente vai verificar se ela se enquadra num transtorno de ansiedade, né? Existem tipos, tá? Eu não vou lembrar agora exatamente os nomes exatamente de cada um, mas assim, o mais comum é a gente ter a ansiedade generalizada. Certo. Porém, se a gente tem que identificar também o que está por trás. Porque às vezes, lembra que eu falei da família? Às vezes é familiar. Além de genético, eu tenho um sistema familiar, um jeito na família, né, uma dinâmica de que todo mundo é acelerado. Só que aquilo começou a me fazer mal. Então, como que eu posso fazer para me organizar para eu não ficar tão disfuncional, para eu não ficar tão bagunçada internamente? Às vezes eu nem demonstro externamente, mas eu por dentro eu tô ali, a 1000 por hora. Pensamentos aceleradíssimos. Às vezes é uma falta de estilo falta de mudar o estilo de vida. Às vezes a pessoa não come direito, porque nutrição tem tudo a ver com ansiedade. Bebe 2 litros de café por dia. Bebe 2 litros de café por dia e aí quer ficar pleno, né? Sim. Não vai a conta não bate. Então a gente precisa entender que a ansiedade, ela é sim uma doença, mas ela também tem muito a ver com o físico e com o estilo de vida. A pessoa procura o álcool também para relaxar também? É muito comum. Eu até brinco que eu falo que o álcool, ele é o ansiolítico mais vendido. É verdade. Por quê? Cigarro também não? Também. Só que assim, é meio que um tiro no pé, tá? Porque os dois, eles não são ansiolíticos. O álcool tem até um certo relaxamento, ele dá um relaxamento, uma sensação de relaxamento, mas ele é depressor. Ele é depressor do sistema nervoso. Sim. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. É normal na nossa cultura, principalmente para vocês homens, né? Eu falo assim, para vocês é muito complicado, porque vocês aprenderam que não devem falar sobre emoção, sobre problemas. Vamos ali, toma um chopp e fica tudo bem. É bom que a gente fala disso também, né? E aí isso é muito triste, porque às vezes eu pego, quando chega a vir num consultório... É porque já tá no limite, e ele não fica. Sim. Geralmente é a esposa que pediu, é um familiar que pediu. Pressão de outras pessoas, mas né? ele não consegue. É bom que você tocou nessa parte, né? Que as pessoas ainda acham, é bom a gente já derrubar esse paradigma, esse mito, né? Que a pessoa só precisa do psicólogo ou né, se avançar um psiquiatra quando a coisa tá praticamente arruinada. E não, né? Coisa pra louco, né? Que a pessoa já tá lesada, já. Não, então é bom que as pessoas saibam que ela pode usar isso daí como uma coisa terapêutica de uma maneira, né? Perfeito. É importante saber disso. Melhorou bastante já. Sim. Melhorou assim muito. Lembra que eu falei, há 10, 12 anos atrás, o discurso era muito diferente. Sim. Era só quem não tinha o que fazer, que ia buscar terapia, e só quem tinha muita grana. Ainda é algo elitizado, infelizmente. Ainda é algo caro, né? Caro no sentido de, financeiramente, não é todo mundo que dá conta, né? De fazer uma terapia, e nem de ir num bom psiquiatra. Só que, ao mesmo tempo, já se fala disso de uma maneira mais leve. Então, já está melhorando, mas ainda tem que melhorar muito mais. E, principalmente, quando a gente faz um recorte de gênero, os homens sofrem mais. Porque são os que mais... Não mais, mas assim, eu teria que ter estatística disso. Eu não posso falar bobeira aqui, né? Mas assim, eu vejo um consumo maior de álcool entre os homens... E a gente vai parar para pensar e conversar, meio que para isso, sabe? Para relaxar do dia a dia, da pressão. Para conseguir dormir. E, poxa, será que não tem outras alternativas? Será que se você souber como você funciona e organizar esse pensamento interno aí,
não pode ter, não é mais saudável. Com certeza. Né? Então a ansiedade, sim, o álcool ele é buscado muito por esse caminho aí de ser esse ansiolítico, mas ele não é. Não é. É bom que as pessoas saibam. E você acha que também essa questão do homem dele ter essa depressão e geralmente ele sempre descambar para o lado do álcool ou outros vícios, também tem muito por causa dessa coisa que ainda é um tabu do homem assumir quando ele tem problemas. Que o homem também sofre uma pressão assim da sociedade, aquela coisa que ele tem que ser como fala, o provedor. O forte, que tem que dar conta de tudo. Que ele tem que ser bem sucedido, Exatamente. que ele tem que, sei lá, atender às expectativas ou da família dele, ou da esposa. Você acha que também muito se dá por isso? A gente pode fazer, sim, uma análise, lógico que cada caso é um caso, mas Sim. a gente pode fazer uma análise um pouco voltada para isso, entendendo que sim, que tem essa cobrança. Assim como para nós mulheres tem a questão do corpo, da imagem, que é muito pesado, Sim. né? E que tem, assim, infelizmente, pessoas se submetendo a coisas absurdas, né, mulheres se submetendo a procedimentos absurdos por conta dessa pressão. Para o homem tem esse outro lado. Não demonstre fraqueza, né, bem entre aspas aqui, porque não é fraqueza. Sensibilidade, né? As pessoas veem como uma fraqueza. Né? Como você é mole, você não, como assim, você não, você se abala com isso, né? Então, vai tomar uma cerveja. Vai tomar uma cerveja, vai jogar uma bola com os amigos. E sim, conversar com os amigos, jogar uma bola. Atividade física é muito bom, né? É padrão para tratamento. Ótimo. Tá? Se a gente não dormir bem, não se exercitar, não comer bem, não adianta. Você pode tomar ansiolítico certinho, você pode fazer terapia, a coisa não caminha. É lógico que existem, né, crenças disfuncionais, a maneira como eu me enxergo, esse diálogo interno, a maneira dos meus pensamentos, eles afetam. Sim. Mas se eu não tiver essa base aí, eu não consigo me regular, sabe? Eu não consigo me regular. Como que você se regula se você não dorme direito? Sim. Né? A atenção vai estar ruim, a memória vai estar ruim. Mas eu tenho memória ruim porque eu sou ansiosa. Não, tem memória ruim porque você não está dormindo. Não, e deixa eu te contar, durante o processo da pandemia, né, muita ansiedade, depois eu descobri, eu entrei em depressão, mas eu fui descobrir... Oi, Vini. Depois eu descobri, eu comecei a ter uma insônia de uma semana e meia, assim, quase, de insônia, que eu só apagava a hora que eu estava exausto, só que daqui a pouco eu levantava de novo, assim, minha mente não desligava. Não permitia. E aí, fisicamente, isso vai te definhando, vamos dizer assim, mentalmente ainda mais. Aí sei lá, a hora que eu comecei, depois de uns 5 dias, eu começava, assim, do nada a chorar, ficar um caco, assim. Cansaço e mentalmente qualquer coisa me abalava e tal. Aí que eu tive que procurar. E foi muito bom. Né? Tanto que estamos aqui, né? Sim. E assim... às vezes a gente precisa passar por essa crise para entender como a gente funciona. Ali foi só o copo transbordando para me avisar, né? Resolve isso daí. Vai né? cuidar disso, né? Então, assim, a ansiedade, eu até faço uma outra analogia, né? Que quando a gente já está num tratamento e parece que ela sempre está ali ativada, sempre a pessoa não consegue, mesmo fazendo tudo direitinho, vamos dizer assim. Aí eu falo que ela é uma visita que entra porta dentro, como se a gente estivesse aqui, de repente entrasse alguém batendo a porta, né? Mas é uma conhecida nossa, vamos supor. E aí a gente se assusta, dá aquele, né? Muito comum a pessoa relatar taquicardia, né? Tremor, suor. E aí a gente fala assim, uma pessoa que chegou desse jeito na sala, o que normalmente a gente vai fazer com ela? A gente vai pedir para ela sentar e perguntar o que ela quer, né? Sim. E a gente devia saber também da nossa ansiedade, o que ela quer. Então, por exemplo, medo quando recebe a mensagem, é o medo do aparelho, de algum aparelho estragar? Tá, mas e se estragar? A gente não dá conta de arrumar? A gente não dá conta de improvisar? Lembra da insegurança? Eu já não tenho capacidade de contornar os meus problemas? Sim. Né? Então, aí ela pode entrar de novo, não, mas e se não tiver dinheiro para arrumar?
Tá, mas aí se não tiver dinheiro... E aí a gente vai São exatamente as minhas conversando questões. com ela, sabe? A gente vai Mas falando... se arrumar, eu não tenho dinheiro para arrumar. Eu até brinco, falo assim, dá um nome pra sua ansiedade, chama ela pra conversar, dá um cafezinho pra ela. Café não, café vai ficar ela mais ansiosa. Dá uma aguinha, fala, e aí, minha amiga, o que você quer? O que você quer me avisar? Que você tá tão desesperada, que você tá me acionando tanto, que você tá me Será deixando que é tudo tão... isso, né? Aí ela tá, tadinha, fazendo o papel dela, fazendo você ficar atento que pode acontecer algo, mas... A ideia dela é só te deixar alerta, e você tá desmoronando, vamos dizer assim. E aí, como é que você vai viver o tempo todo assim, nesse sobressalto, nessa... Meu Deus, vai acontecer alguma coisa? Eu descobri nas análises assim que eu sou uma pessoa, aí depois comecei a olhar para minha vida desde adolescente, desde moleque, que eu sou meio perfeccionista de querer ter pelo menos as minhas coisinhas sob controle, né? Vou falar sobre perfeccionismo. Aí o perfeccionista, ele acaba sendo controlador porque ele quer ter as coisas no controle dele. E aí o que é? Como eu acho que é uma coisa que não tá sob meu controle, gera a ansiedade, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, já teve vez de eu viajar, era pra ter nas minhas férias, aí tinha um BOzinho aqui. Eu não podia resolver porque eu tava tantos 1000 quilômetros. Exato. Aí lá eu ficava ansioso de perder o sono, de dar quase que um ataque cardíaco, assim, mas isso aconteceu algumas vezes. Depois de, vamos falar, as primeiras vezes que eu tive taquicardia, eu fui adquirindo um pouquinho mais de inteligência emocional e sabendo controlar. Manejando esse sintoma ali. Contornando essas coisas e tudo mais. Mas o fato de ser um perfeccionista... Você tocou num ponto gera, incrível. Desencadeia essas coisas. Né? O ansioso, ele é perfeccionista e ele é controlador. Não tem como escapar. O dia que eu escutei de um antigo psicólogo meu que eu era controlador, eu queria jogar ele pela janela. Então você se identifica? Eu, controladora, imagina. É que o controlador tem uma... É bom que a gente está falando de ansiedade, as pessoas entendam o que é. O controlador também as pessoas têm que entender, porque o controlador... Parece aquela pessoa tirana, né? Aquela pessoa assim... Manipuladora, que é diferente. Não é. O controlador é nesse sentido que você disse, de querer que tudo saia do seu jeito. Sim. E estamos... Ou pelo menos dentro de uma margem de segurança ali, né? Só que aí o que acontece? Tem coisas que a gente controla e tem mais 1 milhão de coisas que a gente não controla. É aí que eu aprendi, vamos dizer assim, abstrair. Isso aí não tá mais pra mim. Exato. Relaxar, né? Tem uma paciente minha que fala assim, não me manda relaxar. Porque a gente também, isso que você falou, né? Entender o que significa é importante. Porque a gente imagina que o relaxar, a pessoa relaxada, né? Que é de qualquer jeito, desleixo, qualquer coisa. E não é nesse sentido. Tá, eu fiz o que eu podia, o que tá dentro do meu controle, o restante não tá. Por que eu tenho que passar mal por conta disso? Aí a pessoa fala assim, mas é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já tô com o coração acelerado, já tá tudo tenso, não consigo comer, ou eu como a casa toda. Tá, tudo bem. E isso enquanto você ainda não sabe como você funciona. Mas depois que você entendeu que é por conta desse controle ou do perfeccionismo, ou dos dois juntos, como que você pode fazer? Né? E aí a gente vai, e não tem receita de bolo, tá? A gente até tem... padrões ali que a gente segue, que são esperados de uma pessoa com ansiedade, mas não tem como é que vai resolver? Você tem que flexibilizar conforme cada pessoa vai funcionar de uma maneira. Certo. Né? Só que precisa ir exercitando a abrir mão do controle. E assim, é ilusório, né? Porque o controle, você não tem controle das coisas. É muito relativo, né? Eu tava vindo pra cá, não esqueci o celular e atrasei, Sim. Né? Então, assim, como é que eu tá tudo planejado, tá organizado, mas tem hora que a coisa foge, um esquecimento, podia ser um acidente no meio do caminho, um pneu furado, né? Então, por que há um tempo atrás, o que aconteceu antes de eu chegar aqui pra gravar... Nossa, teria me abalado assim que eu não ia nem conseguir. Sim. Hoje não, hoje eu falo, pera, é possível? Consigo organizar isso aí? Não consigo? Vambora, vamos seguir. Sim. Sabe? Então, lógico, não todas as situações. Tem situações que dá vontade de cair no chão e espernear igual criança, né? Chorar em posição fetal.
Mas a gente é adulto, diz que a gente é adulto, né? E aí a gente tem que aprender a manejar isso aí. Mas você falou duas coisas assim que são muito importantes. É o perfeccionismo e o controle. A gente precisa entender, quem é ansioso precisa entender que a gente tem que exercitar. Mas não é assim, eu tenho 41 anos. Tô 41 anos funcionando desse jeito. Entrei na terapia, porque tô passando mal, tô tendo muitos sintomas de físicos, eu nem sei se é ansiedade, se não é. Chego na terapia, detecto que é ansiedade. Como que eu vou transformar meu jeito de pensar do dia para a noite? Não vai. E aí a gente vai aprendendo, exercitando. Essa coisa do prestar atenção no momento presente, de não controlar tanto. Então, conforme as situações vão acontecendo, eu vou exercitando como ficar mais tranquila, como ficar menos doente. É mais ou menos por aí. Sim. Nossa, interessante, né? É complexo, né? Mas é bom a gente reforçar a questão de você que está assistindo a gente procurar, independente de você ter que ter um colapso, alguma Exato. coisa, procure, né, conversar. Às vezes a pessoa ainda está numa fase que ainda está leve, mas Sim. a pessoa tem incertezas. O que está acontecendo comigo? É bom ela procurar um profissional para se conhecer, né? É normal a gente chegar em terapia na crise. Na crise, né? Tudo bem, tá tudo certo. Mas o ideal seria que a gente fosse para se conhecer. Sim. Entender como eu funciono, quais são os padrões de pensamentos, o que normalmente eu penso sobre mim mesma. Né? Geralmente, a gente é muito cruel com a gente mesmo, sabe? O controlador, principalmente. Muito. Perfeccionista e controlador, né? Eu falo assim, o chicote tá ali na mão e nas costas o tempo todo. Sim. Peraí, será que eu preciso ser assim? Né? Eu sempre falo, se fosse um amigo te contando a mesma história que você tá me contando, você ia falar o quê? A pessoa na hora já fala, eu ia ser mais tranquilo. Verdade. Né? Sim. Então, assim, saber como eu funciono é libertador. Até porque a pessoa que aprende isso, os padrões que ela tem, ela vai conseguir se contornar as crises. É claro que ela sempre é bom procurar sempre um profissional, mas ela vai entendendo, nossa, eu tô prestes a... tô tendo um ataque de nervos. Ela vai criar mecanismos ali dela contornar essas situações, ela se regular, né? Ou seja, ela vai adquirindo uma inteligência emocional com isso, né? Eu falo, né? Falei que eu sou ansiosa em tratamento, porque assim, hoje eu já falo, às vezes acontece alguma coisa, eu falo assim, Mariane, você já tá ansiosa, né? Sim. Não preciso chegar numa crise, eu não preciso ter a palpitação, eu não preciso, sabe? Eu posso antes já perceber como estão meus pensamentos. Por exemplo, em mim, o padrão é muito de pensamento negativo. O meu também. É muito, e que é um pouco normal, comum, né? Mas é muito de pensamento negativo. Aí eu começo, Mariane, mas esse pensamento tá muito negativo. Como é que é? O que tá acontecendo? E às vezes só de você se questionar, aquilo já abre, sabe? Você já começa, pode ser que não é tudo isso. Sim. Então, por isso que eu falo, duvida um pouco desses pensamentos ansiosos, sabe? Porque a gente pega o pensamento como algo concreto, como algo real. E a gente aumenta, né? Assim, joga uma lupa sobre ele. E como a gente, quando pensa, a gente sente, né? Se eu falar assim, pensa num limão espremendo na sua boca, você vai salivar. Se você prestar atenção, né? Fizer esse exercício de prestar atenção, você vai salivar. O limão não existe. Por que você salivou? Sim. A gente é assim. Faz o poder da mente, né? O nosso pensamento, ele traz reações fisiológicas que a gente não se dá conta. Se eu não entender que os meus pensamentos me colocam num estado, às vezes, ansioso, eu vou estar sempre ansiosa sem saber o porquê. Aí vem um pensamento que eu não dou conta, eu acredito nele, eu não vou dar conta. Por quê? Porque eu comecei a travar. Aí eu começo a desmarcar compromisso. Aí mas eu não dou conta mesmo, Mariane. Mas você não dá conta porque você acreditou no seu pensamento ou você realmente tentou e não deu conta? Então, a gente acaba... A gente vai se anulando, né? Exatamente. Esses pensamentos vão fazendo a gente... É que os outros falam também crenças limitadoras, né? Exato. A TCC usa muito a questão da crença. Entender qual é a sua crença. Saber como... crenças... que
como a gente acredita tanto naquilo, né, num pensamento, porque é nosso, né? Eu tô pensando, então é verdadeiro. Será mesmo que é verdadeiro? Sim. Só que a gente esquece que essas crenças, elas são formuladas lá na infância. E quem nos criou, infelizmente, não são pessoas expert em funcionamento humano, em desenvolvimento humano. Sim. Mesmo eu, que sou psicóloga, coitada da minha filha, não tá bem ainda não, né? Por quê? Porque uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é a prática. Então, a gente está muito longe ainda de criar crianças organizadas, estruturadas, tanto é que, infelizmente, os adolescentes estão aí pipocando. Sim. Né? Se automutilando, com muita tentativa de suicídio, com um monte de coisa que pode agravar outros transtornos que poderiam ser organizados lá na infância. Então, essas crenças, elas são resultado de como o pai e a mãe, ou quem criou, foi trazendo as verdades da vida, as experiências dessa pessoa, dessa criança, as conclusões que ela foi chegando e fez ela entender, peraí, minha mãe não me aprovava, meu pai também não, eu percebia que na escola também eu não era bem visto, logo eu sou uma pessoa que ninguém gosta. Sim. E isso vai ficando, e aí a gente cresce, aí a gente vai tendo uma decepção, vai tendo outra experiência, né? E se a gente acreditar realmente que aquilo é verdadeiro, a gente trava. Sim. É bom que agorinha você citou um exemplo pessoal e aí me levantou a curiosidade. E o psicólogo, ele precisa também de psicólogo? Ele procura? Opa! Acho que até um pouquinho mais, né? Porque Essencial. você se expõe, né, a ouvir problemas de outras pessoas. Mas a gente tem uma certa resistência também, tá? Sim, eu imagino que vocês têm que aprender. Eu preciso mesmo, né? Eu, 2022, eu tive alguns sintomas bem puxados de depressão. E eu estava em terapia e eu fiquei um pouco resistente de ir para o psiquiatra. Certo. Porque ela falou assim, aí, né, a gente tá aqui, mas eu acho que seria bacana você buscar um psiquiatra. E tô tomando remédio desde então. E você aceitou isso de cara? Não, e quando eu cheguei no psiquiatra, eu já mandava pacientes há muito tempo para ele, né? Sim. E eu não conhecia pessoalmente. A hora que eu cheguei, primeiro a secretária falou assim, nossa, você é Mauriene? Agora eu tô aqui como paciente. Aí deu aquela, né? Porque a gente é ser humano, né? Aí quando eu cheguei lá, ele, nossa, famosa Mauriene, ai meu pai do céu. Já joga mais uma pressãozinha, então, né? assim, a gente sabe que precisa e a gente precisa fazer realmente, mas pode gerar uma certa resistência por conta de ego, né? A gente tem ego e a gente acha, né, que, eu vou dar conta, eu não preciso, mas a gente precisa. Ou chega lá um momento também na hora da análise, a pessoa pergunta algumas coisas que toca no seu ego também, né? Quer sair? Eu não falei que eu queria jogar o psicólogo pela janela? Quando falou que eu era controladora, logo eu, imagina, tão de boa. Sim, tocou na ferida, né? Mas foi importante, porque desde então eu venho trabalhando. Peraí, eu tô querendo controlar? Eu não tô exagerando? Peraí, calma, Mauriene, menos. Sim. E aí isso ajuda porque foi uma intervenção muito importante. Sim. Interessante que você falou também, essa parte que está falando dos jovens cada vez mais aí sucumbindo, né, às questões da pressão que a sociedade traz. Você acha que essa velocidade que está tudo, a internet, as redes sociais, sempre jogando para as pessoas padrões a serem seguidos, também tudo tem que ser rápido. Maneira rápida de você atingir o corpo perfeito, maneira rápida de você ficar rico. Isso daí tem ajudado a afetar principalmente o jovem de hoje. Muito. E outra, colocando um parênteses dentro dessa pergunta, o jovem está procurando mais, certo? Porque também ele tem essa informação de que ele precisa. Isso. Mas isso não quer dizer também que antigamente não existiam. Só que as pessoas não eram, na verdade, desencorajadas a procurar ou não tinham a informação de procurar análise, né? Perfeito. Então, tipo assim, você vê os jovens do ontem, que vamos dizer da minha geração, no álcool, nas drogas, viciados em remédio, mas esses eram os moleques que hoje procuram, pelo menos, né? Sim. Duas questões aí, né? Sim. Uma realmente, a gente está num boom de informações muito rasas,
Sim. Todo mundo é tudólogo, né? Ela aprende tudo só o superficial. E tudo muito para ontem. Então, sim, esse excesso de estímulo e de cobrança gera ansiedade, né? Existem estudos falando sobre o uso de redes sociais, o quanto isso prejudica a questão de autoestima e aumenta a ansiedade. Não sei se você sabe, mas o Brasil, na pandemia, ele passou a ser o primeiro país no mundo em ansiedade. Olha só. E a gente usa muito rede social, né? É um país que usa muito rede social. E sim, as gerações antigas tinham também vários problemas, né? Se a gente for conversar, toda a família tem o que bebia demais, o que era violento, o que era estranho, né? Aquele cara, o tio estranho. O revoltado, o ovelha negra. O compadre não sei o quê, que era meio, sei lá, ele de vez em quando ele virava a casaca. Então, já tinha, os transtornos existiam. Eram diferentes de como a gente enxerga eles hoje. Eram mais difícil de diagnosticar e o acesso era muito mais complicado. Hoje, sim, os jovens, de modo geral, buscam mais. Hoje você enxerga, assim, você vê um discurso da galera aí de 16 até 20 e poucos anos, com um certo orgulho de falar, tô indo na terapia. Sim. Sabe? Então, você vê eles falando como algo positivo, isso é bom, tá? Mas ainda tem uma resistência, porque eles são o quê? Filhos da galera que não olhava para isso lá atrás. Verdade. Né? Então, ainda tem pais que falam, você vai pagar para alguém conversar com você? Conversa com um amigo, conversa comigo. Ainda existe uma certa resistência. Vai trabalhar, isso é coisa de falta de gente que não tem o que fazer. Então, a gente tem isso ainda. Sim. Mas, sim. Mas ainda traz os resquícios, né, da desinformação. Cultura a gente não muda rápido assim, né? Mas já está mudando, ainda bem. Ainda, né? Ainda bem. Hoje você já escuta uma pessoa de 13 anos falar assim, mãe, me leva pra terapia. Sim. Até me assustou. Tenho amigos que são pais e tal, falam assim, a filha adolescente, pré-adolescente ainda já precisando. A minha filha já foi por 2 vezes, mais nova, hoje ela tá para fazer 14, e essa semana ela falou, mãe, preciso de psicólogo. Falei, beleza, vamos providenciar, vamos arrumar. Sim. Então, assim, e você parar para pensar assim, tem algo, né? Perdeu alguém, aconteceu alguma coisa séria, não tem nada sério, sabe? Sempre assim, tentam atrelar a tragédia. Nossa, mas a tragédia, ou tipo assim, mas como? Ela é uma pessoa tão bonita, ela tem tudo. É nova. É jovem. E isso não quer dizer nada, Ela né? quer um lugar onde ela possa conversar, que não é a mãe dela, não é o pai dela, e que ela consiga ali, de alguma maneira, manejar as questões emocionais dela. Isso. Até porque se você... Claro que é importante a opinião, o carinho dos pais. Sim. Mas a visão deles é uma visão... É diferente. Totalmente afetada pelo afeto. Sim. E tudo mais. Então ela vai ter... Então a pessoa que procura externamente, né, é uma pessoa que vê com uma outra visão. Exato. Até a relação dos próprios pais, né? Porque, poxa, a gente, até pegando esse exemplo, né, se ela escutar isso aqui, ela vai ficar brava, falar, por que falou de mim no podcast? Que ela é muito tímida. Certo. Ela é totalmente diferente de mim. Eu falo alto, sou mais espalhafatosa, ela é toda contida. Então, assim, essa diferença de nós duas, eu tive que ajustar também. Porque eu falo, peraí, o que está acontecendo? Será que ela vai dar conta da vida? Sim. Teve um momento que isso virou uma questão para mim. Será que eu estou criando direito? Como que é? Para ela ter precisado, você diz? Não, porque ela era tão introspectiva, porque o meu medo era, será que ela vai dar conta de encarar a vida sendo tão assim? Você também, como uma perfeccionista, você não se perguntar também onde que eu tô errando? A mãe, nasceu culpa, tá? Nasce o filho e nasce a culpa junto ali. Já nasce junto. E aí, a gente foi por terapia. Ela estava fazendo terapia na época, a terapeuta dela veio, a gente conversou e tal. Eu falei assim, tá pronto, é isso. Sim, deixa eu te perguntar uma outra curiosidade que me levantou aqui. As pessoas... É só uma hipótese. Tomara que não seja uma pergunta muito estúpida. A pessoa já também está procurando para todo momento. Não pode se tornar uma muleta, alguma coisa assim? Ela achar
tempo todo ela tem que... Isso pode ter um impacto... Negativo, né? Pode. A gente, como terapeuta, a gente precisa ter um cuidado para não se tornar essa pessoa. Quase que uma dependência. Isso. A terapia, ela é importante. Tem até uma fala aí que eu até discordo. As pessoas falam assim, a terapia é para todo mundo. Não. Eu discordo. Eu acho que terapia não é para todo mundo. Terapia é para quem tem coragem de lidar com esse processo, porque não é nada fácil. Certo. Agora, ficar eternamente em terapia, não tomar uma decisão sem ir no terapeuta, tem algo errado. Eu já vi casos de gente, não gostei desse, porque às vezes esse falou uma verdade que você não... Aí fica pulando de terapeuta até achar o que fala... O mais bonzinho, o mais tranquilinho, né? Pode acontecer isso e pode acontecer da pessoa... a terapia, ela tem que funcionar a ponto de você dar conta de viver a vida só sem terapia. Esse é o objetivo. Te dá ferramentas para você lidar com seus pensamentos, com a sua emoção, com a sua ansiedade, sem você necessariamente precisar entrar em contato com o psicólogo. Te preparar para o mundo, né? Exato. Dar asas para voar, né? E aí, a TCC tem muito isso, viu? A terapia cognitiva, ela tem muito isso. Ela até é uma premissa de você vai se tornar seu próprio terapeuta. Sim. Por quê? Quando você descobre quais são os seus padrões, como você funciona... a ideia é que você consiga, mesmo que o próximo desafio seja um pouco diferente, você já sabe, você já tem mecanismos, você já tem ferramentas para lidar com esse novo desafio. Sim. E aí, se for algo que, mas tá muito pesado, eu tive tempo de terapia, tentei resolver sozinho e não consegui, aí sim. Né? Mesmo depois de alta, você pode retornar ou para o mesmo profissional ou para um profissional diferente. Sim. Né? Mas pode acontecer, viu? Pode acontecer da pessoa usar aquilo ali como uma desculpa. Sim. Só o fato delas, no mínimo, reconhecer, não, tô precisando. Né? Já é, às vezes, baseado em algo que ela aprendeu antes. Não, eu acho que tá na hora. Claro, usei o que eu podia, não consegui, né? Não consegui. Sim, interessante. Que você acha também que as pessoas nessa pressa do sucesso rápido também, trabalhando muito, e aí eu identifiquei também que eu cheguei próximo disso, tem um burnout assim, porque teve uns momentos aqui que eu tenho 2 empregos e outros afazeres, então... Pouca coisa para fazer. São muitas coisas, né? E aí, essa pressão de se cobrar, mais o trabalho do dia a dia, eu cheguei disso, eu comecei a ficar quase que histérico, assim, perante as pessoas eu não demonstrava, porque eu sou uma pessoa fechada, meio tímida, né? Mas no trânsito, tive uns gatilhos assim de explodir, de que tipo, o celular não tá funcionando, vou jogar ele no chão e esse também é um alerta? É um alerta também. É um alerta. As pessoas estão tendo cada vez mais isso, né? Você parece que o estupinho tá muito curto, né? Tá então, tudo muito... Qualquer coisa explode. Você ouve que uma pessoa surtou e cometeu um crime. Às vezes alguém encostou no seu carro, você já vai, já quer bater até matar a pessoa, né? Absurdo, né? A gente tá menos tolerante. Sim. Eu vi esses dias atrás, inclusive um podcast de uma psiquiatra falando sobre isso. O quanto isso tá complicado, o quanto a gente tá nada nada não. Tudo é motivo para explodir, para poder discutir, para poder brigar. Sim. Então isso tá sério. Esse excesso de cobrança mesmo, sabe? Sim. De estímulo, parece que todo mundo tá tendo sucesso, a gente não, né? Então essa comparação, ela é muito perigosa. E se você lida com uma pessoa que também tá no mesmo, que muitas pessoas estão nesse mesmo espírito, tá na mesma vibe, pronto. Aí pronto, viu? São os ingredientes para acontecer fogo e álcool, né? Sim. Vai explodir, não tem jeito. No trânsito tá todo mundo assim, a pessoa já vai, sabe? E Cuiabá é tranquilo, né, para dirigir? Nossa. Um dos momentos que, assim, o trânsito, eu já dirijo há muitos anos, que eu trabalho fazendo vendas e entregas, então conheço cada via de Cuiabá,
Mas dirigir pra mim tá sendo, sabe? E o desafio. O pessoal muito mal educado, mas assim, o pessoal muito mal educado, outros muito desleixado. Então ainda tá sendo pra mim, na hora que eu tô, não vejo a hora de poder, pode parecer é claro que é um luxo, né, mas tem alguém que dirige pra mim. Eu falo assim, algumas pessoas que já me chegaram com essa demanda, eu falo assim, vamos usar o trânsito ou tentar, eu também tenho uma questão com o trânsito, assim, como ansiosa, eu acabo ficando mais estressada. Eu gosto de dirigir, amo dirigir. Adoro dirigir. Mas tem hora que parece assim, não sei qual que é a sua geração, não sei que idade você tem, mas assim... 35. Tinha um desenho do Pateta que quando ele entrava no volante, ele se transformava num monstro. Sim. Tá mais ou menos assim. Então a gente precisa... Como que eu tô? Primeiro, identificar como eu tô, né? Que tipo de emoção tá... Tudo parte daí, sabe, Murilo? Como eu estou. Sim. Como eu tô funcionando. Quando eu parto desse princípio, aí eu vou entender o que eu posso fazer para me regular. Então, por exemplo, para mim, funciona muito a questão da música. Legal. Eu gosto muito. Funciona assim, lindamente. Sabe, eu coloco música ali, escuto um pouco mais alto. Para mim, sabe, aquilo ali para mim me traz. É como se fosse uma âncora, me traz para o que eu tô fazendo. Né? Escutar alguma coisa, às vezes até colocar um podcast, ir escutando, usando o tempo que você tá para você não entrar no nervosismo, naquela energia que tá ali. Que tem um monte de gente nessa mesma energia, exato, né? Exato. E aí não vai resolver, né? Sim. Pode até dar problema. Explica para mim também o que é a tríade cognitiva, já falamos dela. Tríade cognitiva é aquilo que eu te falei, do pensar, sentir e se comportar. Certo. Ela é a base da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, e ela entende mais ou menos assim, que eu penso, sinto e me comporto, e saber que existem padrões que tem lá desde a infância, que eu fui chegando a conclusões por experiências, a maneira como eu fui criada, enfim, e aí... Essa tríade cognitiva, a gente entender como eu funciono, qual que é o tipo de pensamento que mais rola por ali. Em consequência, tem um pensamento, ele vai suscitar algumas emoções mais específicas também. E aí, em consequência disso, eu me comporto. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu acho que o trânsito é uma guerra, eu vou entrar já com um monte de pensamentos nesse sentido... Vou me sentir estressada e vou me comportar como? De forma estressada no trânsito. Sim. Então, é mais ou menos a maneira como a gente... Como a terapia, essa teoria, ela se dá. É como a gente enxerga o ser humano, que ele funciona assim. Sim, então, tipo assim, o contexto que ela vive, ela vai ter uma percepção, né? Por causa da maneira que ela... É o óculos que ela enxerga o mundo. Entendi. Nossa, é interessante, né? Então, por exemplo, quando a gente pega... Não é o nosso tema, mas quando a gente pega alguém que está deprimido, ele está enxergando o mundo de uma forma extremamente pessimista. Se o ansioso é pessimista, com medo de algo ruim acontecer, a pessoa que está com depressão, ela é pessimista, assim, sem esperança. Certo. Então, o óculos dela está enxergando tudo cinza, tá tudo ruim, tá tudo de qualquer jeito. Então... É a maneira como a pessoa enxerga o mundo. Sim. Você pode dar aí também para as pessoas, porque tem muita gente que é ansiosa. Por exemplo, eu já falei, eu sou um cara tranquilo. Ninguém diz que é ansioso. Eu falo... Quando eu comecei a falar em casa que eu era ansioso, o pessoal fala assim, mas como você... O pessoal ria de mim. Tudo relax. Porque pareço... Eu sou um tranquilo, assim, no modo de ir lá. Você vê aqui no meu expressar e tudo mais. Então as pessoas acham que essa pessoa não é ansiosa. Então... Você poderia falar para as pessoas algumas características da ansiedade e como que ela tá, como ela se identifica, né, no vício, nas coisas assim, dá alguns traços que a pessoa desenvolveu na ansiedade? Primeiro é isso que você falou, diferenciar que a pessoa agitada não é a pessoa ansiosa. Já, né? A gente pode ter uma pessoa que aparentemente ela tá ok, tranquila, você olha para ela tá tranquila, mas internamente ela tá a 1000 por hora. Sim. Então, pensamento acelerado, pensamento sempre muito à frente, sempre no amanhã.
preocupação, perfeccionismo, fisicamente, normalmente está tenso, com o estômago ruim, ou com o intestino mais... Roendo unha, se cutucando. Mexendo, batendo o pé, essas são características? Também, mas também entra esse do mexer o pé, né, de ficar batendo, ou pegando em alguma coisa, caneta, né, ficar apertando a caneta. Não necessariamente, tá, porque isso é motor, né, mas uma também que agitação, se tranquilizar ali, né, passando para o objeto alguma coisa. Mas são características também. Características de apreensão, sabe? É como se a pessoa tivesse no perigo. Imagina quando a gente está numa situação, sei lá, um brinquedo de parque de diversão que ele tá naquela iminência de dar aquela queda, assim, que você fica só esperando o frio na barriga. Sim. A pessoa ansiosa, ela tá nessa apreensão, ela tá tensa, ela tá o tempo todo esperando algo ruim acontecer. Sim. Afeta sono, afeta comer para mais ou comer para menos. Vícios também, né? Vícios também, álcool, droga. Desde que às vezes a pessoa acha que é legal, que ela acha que ela tá, tipo assim, ela ficou viciada em jogar joguinho. Isso. Não, ali ela tá também, ela acha que ela tá distraindo, mas também é algo, né? Compra. Esse daí eu sou, hein? Compra. Eu tô conseguindo controlar agora. Mas eu... Principalmente na época da construção do estúdio. Então, tipo assim, que legal, adquirir isso. Não, mas eu já preciso de uma luz. Aí, agora que eu tô conseguindo me policiar, também já acho que a gente conseguiu arredondar, não estamos mais... precisando de tanta coisa. Mas no começo, todos os meus aplicativos de compra, a lista de carrinho de compra era... Tava lotado. Lotado. E aí a gente precisa entender que esses sinais... Por isso que eu falo que o pulo do gato é saber como você como você funciona. Sim. Né? Então, assim, então comprar é errado? Não, comprar não é errado, comer não é errado, beber uma cerveja com os amigos não é errado. O problema é quando isso se torna uma muleta, quando isso se torna o alívio, sabe? Esse é o problema. Eu tô tensa o tempo todo, eu não bebo, por exemplo. Desculpa te cortar. Eu não bebo. Tô voltando a fazer o que tá me ajudando na academia. Isso tá me ajudando legal. Mas eu falo para as pessoas, você tem a sua cervejinha, você relaxa, aí eu não tenho. Então, tipo assim, agora eu não consigo falar o que tá. Eu acho que o trabalho aqui tá me ocupando, me segurando, tal. Mas eu tenho essa dificuldade de não ter esses. Eu jogo um joguinho, mas o meu mesmo é a compra. Na verdade, acho que o ser humano é difícil ele não ter uma válvula de escape, tá? Que pode se tornar algo não tão saudável. Certo. Acho que sempre vai existir. A gente sempre vai ou comprar demais, ou comer demais, ou ir pro sexo, ou... Ela vai adquirir uma compulsividade para algum lado. Para alguma coisa, né? Certo. A gente precisa medir o quanto isso positivo, possível, negativo. Possível de conviver com aquilo. Porque também ninguém vai, né? Não faço mais nada errado. Nem consegue ser 100% equilibrado em tudo, né? Eu acho um pouco utopia essa coisa da gente achar que a gente vai encontrar o equilíbrio, né? Eu não como açúcar, não como carne vermelha, não faço isso, não faço aquilo. Tá, aonde que vai a sua compulsão? Onde que tá o problema aí? Eu acho legal pessoas que conseguem direcionar para coisas boas, sei lá, igual arte, esporte... Sim. Às vezes voluntariado, tem uma galera que pega essa energia e vai fazer voluntariado. Sim, isso é muito bacana, legal. Entendeu? Então, assim, entender como eu funciono e o que faz sentido para mim. Certo. Eu acho que é o grande lance. Sim. Pra gente ir caminhando pros nossos finalmente. Vini, como que tá nosso tempo? Você vê, o tempo voa, né? Passa, né? É mais ou menos 1 hora, Vini? Já 1 hora, ele passa voando. E eu falo mais do que o Homem da Cobra. Eu ouço isso desde criança, então... Eu gosto de gente que fala aqui. A minha intenção é só ir, né? Eu vou conduzindo ali, né? Conforme as minhas curiosidades e a do público também. E para quem quiser também entrar em contato, procurar fazer uma análise, você que está ansioso aí, né, assistindo a gente, onde que ela acha? Nas redes sociais? Nas redes sociais, no Instagram tá psi.mauriene Tiso.
esse nome diferente. Com 2 E, 2 E's, isso. Então, Mauriene, você procurar Mauriene vai achar lá no Instagram a conta profissional, e lá tem o meu WhatsApp que fala direto comigo para marcar terapia, para tirar dúvida. Às vezes alguma coisa que falou que, Mauriene, você falou no podcast isso, achei estranho, não é assim, não é? Pode mandar lá. E até meu conteúdo que tiver lá, vi um post, é isso, como que funciona. Só pode interagir e tirar as tranquilamente, dúvidas dela, né? Gosto de conversar. Sim, isso é muito bom, né, para quem se propôs a fazer o seu trabalho, né? Sim. Não é só na terapia, às vezes é uma dúvida, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu ouvi isso e minha situação é assim, será que eu posso perguntar para ela? Pode perguntar para mim tranquilamente que eu vou mandar a resposta lá. Bacana. E se você quer mandar um recado para as pessoas aí também que estão nesse processo ansioso, pelo menos para procurar, né, ajuda, né? Independente do profissional, mas de quem seja o profissional ali. Uma coisa que eu falo, Murilo, é assim, é possível viver de uma forma mais leve e saudável. Sim. Isso é fato. Às vezes a pessoa se acostuma com o funcionamento dela a vida toda assim, mesmo ansiosa. Errado, né? Ela tá ansiosa. Jeito. É meu jeito. E aí, o que acontece? Ela tá sofrendo há quantos anos por essa desculpa de é meu jeito. Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. O que eu sempre falo, pode ser que não vai ter ser tão rápido quanto a pessoa às vezes quer. Né? Não vai adiantar pensar que vai em 1, 2, 3 sessões e vai resolver. A terapia cognitiva ela é muito pontual e muito objetiva, mas mesmo assim existe um processo. Sim. Então, se a pessoa está sofrendo, se ela tem ansiedade, se ela está passando por sintomas, por medo, por insegurança, né? Tudo isso que a gente falou, percebe que o perfeccionismo não deixa ela agir, que essa coisa de querer controlar tudo também trava ela. Ou ela até faz as coisas, mas sempre tá ali se criticando, achando que nunca tá bom, procura ajuda. Sim. Né? Busca entender que isso não é um padrão positivo, não é um padrão saudável. Vai atrás. E também acredite no processo, né? Que é um processo, exatamente. Não é macarrão instantâneo. Sim. Né? Não vai ficar pronto em uma sessão. Você recebe pacientes que chegam resistentes, assim, e você tem que quebrar isso e fazer ele acreditar, confiar no processo? Olha, principalmente quando a pessoa fala assim, entra em contato comigo e fala, é pro meu irmão, é pra minha filha. Eu pergunto, essa pessoa quer fazer terapia? Certo, entendi. Porque se a pessoa não quiser, que dá tanto trabalho, você sair toda semana pra ir falar com uma pessoa desconhecida, pelo menos a princípio eu vou ser desconhecida pra essa pessoa, pra ouvir de mim mesma que eu tô às vezes errada, né? Uhum. E pegar a técnica e colocar, fazer coisas em casa, porque não é só a sessão, a gente precisa colocar em prática algumas coisas em casa. Exercícios, assim, E aí, não é um negocinho simples, não é, por isso que eu falo que a terapia não é para qualquer um. Sim. Tem que ter disposição, tem que querer. Se predispor a fazer, né? Mas às vezes eu preciso fazer toda essa coisa de motivar a pessoa. Só que aí a gente vai até um certo ponto também, porque se a pessoa realmente não quer, não tem o que fazer. Então também é muito mais do que as pessoas, os ignorantes dizem que é um ato de fraqueza. Na verdade é um ato de coragem, né? Muito. Não é fácil encarar você com você mesmo ali. Sim, com certeza. Então podemos encerrar. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. E qualquer dúvida, se alguém ouviu e quer entrar em contato, só falar comigo. Sim, aproveita aí, pessoal. Aí nos comentários, pode comentar, tirar suas dúvidas aí, interagir com a gente também. E também os nossos comentários são um espaço para você também sugerir pautas, né, assuntos interessantes. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, dá essa moral pra gente, ó. O like é um movimentinho no seu dedo que não custa nada, sim, ó, e pra gente é muito importante, né? Então não esquece, de novo, dedinho no se inscreve, like, compartilha, dedo no sininho, dá essa moral pra gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu, até mais. E aí, foi muito bom?